Mais rígidas nos últimos anos e os materiais bem mais resistentes. Para os pilotos, o uso da fibra de carbono é quase uma garantia de que no lugar onde eles pilotam em busca das vitórias, a consequência dos grandes acidentes não chega. A tecnologia sofisticada da Fórmula 1 criou um cockpit capaz de absorver impactos em alta velocidade. Mas hoje, esta chamada célula de sobrevivência não salvou da morte o piloto Ayrton Senna. Este espaço praticamente indestrutível, que protege pés, pernas e corpo, mostrou da forma mais trágica que a cabeça ainda é extremamente vulnerável aos impactos. Enquanto o corpo está resguardado pelo cockpit, a cabeça fica solta, protegida apenas pelo capacete. Mas a proteção é relativa. O capacete evita traumas, mas não quando se está a 300 km por hora. Não adianta o capacete também, à prova de grandes impactos, se você depois coloca uma reta, como onde o piloto atinge uma velocidade de mais de 300 km por hora, e não tem uma área de escape adequada e não tem nada que vá segurar esse impacto. No acidente, Ayrton Senna teve o que os médicos definem como desaceleração cerebral. O choque é semelhante ao de uma pessoa que cai de um prédio de 30 andares. No momento em que Ayrton Senna bateu em Imola, a mais de 200 km por hora, o cérebro do piloto sofreu o que os médicos chamam de desaceleração súbita. É um impacto violento. O cérebro se contrai e bate várias vezes contra os ossos do crânio. Além disso, o crânio também bateu contra o capacete. O choque duplo provocou afundamento de crânio, traumatismo e lesões múltiplas. Os efeitos desse impacto em alta velocidade acabaram se tornando o tema principal das discussões neste congresso de neurocirurgiões no Rio de Janeiro. Numa batida a mais de 200 km por hora, segundo os neurocirurgiões, o impacto que o cérebro recebe equivale à queda de um edifício de mais de 30 andares. Dificilmente uma pessoa poderia sobreviver a um acidente como esse. O cérebro vai àquela velocidade de 300 km por hora e subitamente é freado. Então, a região posterior, a região que vai de encontro ao osso, também recebe um impacto tão forte quanto o impacto direto. O sentimento de solidariedade levou centenas de fãs para a frente da casa do piloto em São Paulo. Logo depois do acidente, já começou a chegar muita gente no prédio onde mora a família Senna, no bairro Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Os vizinhos preocupados queriam saber do piloto. Nas janelas, a angústia de acompanhar as notícias e de dividir o medo com os amigos. Não há mais esperança para Ayrton Senna. Ele está clinicamente morto. No final da manhã, chegou a mãe de Ayrton Senna, dona Neide, de cabeça baixa e sem falar com ninguém. Ela vinha da fazenda da família em Tatuí, no interior de São Paulo, onde o pai de Ayrton, Milton Senna, tinha ficado sob efeito de calmantes. Juntava gente na rua, a polícia organizou o trânsito e ninguém arredava a pé na esperança de que um milagre trouxesse de volta o Ayrton sorridente dos pôsteres e a alegria de mais um autógrafo. Até o início da tarde, os vizinhos permaneciam praticamente em silêncio na frente do prédio da família Senna na esperança de que o piloto sobrevivesse. Mas quando a notícia da morte chegou, a tristeza tomou conta de todos, principalmente daqueles que costumavam ter um contato simpático e camarada com o vizinho Ayrton Senna. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Vamos voltar a São Paulo agora ao vivo. A repórter Graziela Azevedo está na frente da casa da família de Ayrton Senna. Nesse mesmo clima de tristeza, a família, os fãs, os jornalistas continuam aqui em frente à casa da família de Ayrton Senna. A mãe do piloto, dona Neide, sob efeito de sedativos, está em repouso. O pai, seu Milton, muito abalado, está com a perna engessada e permanece na fazenda em Tatuí, no interior de São Paulo. A família, que mantém contato com Leonardo, irmão de Senna, que está na Itália, vive agora a expectativa da liberação do corpo. E como todos os brasileiros, se esforça para acreditar e para aceitar a morte do piloto Ayrton Senna. Ainda não existe nenhuma confirmação sobre o enterro, sobre o velório do piloto, mas com certeza São Paulo, a cidade onde Ayrton Senna nasceu, vai fazer uma bela homenagem a esse homem, a esse grande ídolo que tanta alegria deu aos brasileiros. Graziela Azevedo, de São Paulo. Nos campos de futebol pelo Brasil, um momento de homenagem. A torcida ou ficou em silêncio ou gritou o nome do herói perdido.
Maracanã cheio e colorido. Só que o palco da festa vira cenário de uma comoção coletiva. Torcedores de Vasco e de Flamengo se perguntam nervosos, mas não é boato. Rápidas como o próprio Senna, as homenagens vão surgindo. No rabisco improvisado, no boné, na foto sobre a camisa, no cartaz, nas palavras. Desde que eu acompanho a Fórmula 1, eu sempre acostumei a ver o Ayrton Senna ganhando. É triste. Os jogadores chegam ao Maracanã derrotados pelo constrangimento do artista, que tem show em dia fúnebre. A morte de uma pessoa, um ídolo como é Ayrton Senna, é como se fosse uma pessoa da nossa família e só deixa a gente, num momento desse, com uma tristeza muito grande. Há menos de 2 semanas, Ayrton Senna dava o pontapé inicial para o amistoso entre a seleção brasileira e um combinado francês em Paris. Um momento para ficar na lembrança do zagueiro do Vasco e da seleção brasileira, Ricardo Rocha. É uma emoção muito grande, né? Eu acho que quando ele entrou, todo o estádio aplaudiu, né? Então você vê numa casa de um adversário a rivalidade que tinha entre ele e o Prost, todo o estádio aplaudindo. Ele tinha um carinho em todo lugar que ele ia, por parte de todos os torcedores. É uma pena lamentável realmente. A emoção é do tamanho do maior estádio do mundo. 1 minuto de silêncio para Ayrton Senna. Em seguida, o adeus, de arrepiar. A torcida acena, para Senna, e dá uma força para aquele que pilotava os sonhos de todo brasileiro. Em instantes, as últimas imagens de Ayrton Senna minutos antes do início do Grande Prêmio que terminou em tragédia. As mudanças que deixaram a Fórmula 1 muito mais perigosa. E Regina Casé acompanha a festa de São Jorge na geral com Jorge Benjor. Já aqui no Fantástico. Nós também vamos esperar pela próxima parte do programa Fantástico, com quem, repito, estamos em direto e simultâneo neste último jornal. Repito, uma informação dada há pouco: o presidente Itamar Franco acabou de decretar um luto nacional de 3 dias por causa da morte de Ayrton Senna da Silva. Uma outra informação acabada de chegar à nossa redação refere que Adriana Galisteu, a atual companheira sentimental de Ayrton Senna da Silva, que se encontra em Portugal e que a SIC está neste momento a tentar encontrar, afirmou hoje que, num telefonema algo premonitório, Ayrton Senna da Silva lhe tinha confidenciado ontem ao telefone que não tinha qualquer vontade e mesmo um pouco de receio de participar neste grande prémio de São Marino. Senna teria dito a Adriana que os acidentes dos 2 últimos dias, o primeiro com Barrichello na sexta-feira e ontem a morte de Ratzenberger, o haviam deixado um pouco preocupado em relação às condições de segurança do circuito. Ayrton Senna da Silva tinha 34 anos, era um dos poucos pilotos que contam 3 vitórias nos campeonatos do mundo. Era considerado um dos melhores pilotos de sempre na Fórmula 1, pelo seu temperamento arrojado que o levou a experimentar os limites da sua paixão pela velocidade.